Vamos então resolver a ficha número 69 sobre unidades de medida de tempo. Esta ficha tem 5 perguntas. Vamos começar aqui pela nossa primeira pergunta, que diz o seguinte: o Tiago chegou a um parque às horas indicadas no primeiro relógio, este relógio, e saiu às horas indicadas no segundo relógio. Calcula o tempo que o Tiago esteve no parque. Pausa o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Portanto, o enunciado diz-nos o seguinte: diz-nos que o Tiago chegou ao parque às horas indicadas no primeiro relógio. O primeiro relógio indica-nos aqui 1h e qualquer coisa. Pode ser da manhã ou da tarde, não sabemos para já. E saiu às horas indicadas pelo segundo relógio, 2h e qualquer coisa. Pode ser 2h e tal da manhã ou 2h e tal da tarde. Mas pelo enunciado, se o Tiago chegou ao parque e tendo em conta o intervalo horário, então nós não temos dúvida que ele vai para o parque, não vai à noite, não é? vai durante o dia. Portanto, significa que o intervalo horário está situado na segunda parte do dia. Temos aqui as partes do dia, as 4 partes do dia. Entre a meia-noite ou 0h e 6 da manhã temos a primeira parte da noite. Entre as 6 da manhã e o meio-dia ou as 12h temos a primeira parte do dia. Depois, entre as 12h e as 18h, temos a segunda parte do dia. E, finalmente, entre as 18h e as 24h, temos a segunda parte da noite. Portanto, no nosso caso, o intervalo horário situa-se na segunda parte do dia, aqui nesta meia parte do relógio. Portanto, entre as 12h e as 18h. Significa que este relógio vai indicar 13h e qualquer coisa e este 14h e qualquer coisa. Já vamos ler isto em pormenor. Portanto, para vermos o tempo decorrido entre as horas marcadas pelos dois relógios, temos que saber, em primeiro lugar, qual é o intervalo horário em que nos encontramos. Já sabemos que é na segunda parte do dia. Depois temos de ver qual é a hora marcada pelo primeiro relógio, qual é a hora marcada pelo segundo relógio e, portanto, em função destas duas horas, qual é a hora anterior e a hora posterior e, depois disso, fazer a diferença. Portanto, a hora marcada pelo primeiro relógio é 13h e qualquer coisa. Temos aqui que vão ter as 12 mais uma são 13 e qualquer coisa. E do segundo relógio será 14, porque passa das duas e qualquer coisa. Ora, vamos ler então o relógio, tendo em conta a estratégia para ler a hora. Como tu sabes, existem 6 vídeos, ou 7, não me recordo agora, sobre as horas, cujo link deixo depois em baixo, entre os quais um deles nos ensina a estratégia para ler a hora. Portanto, a estratégia está aqui resumida: identificar o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos e observar aonde aponta cada um deles. Portanto, já sabemos que o ponteiro das horas é o mais pequeno e o ponteiro dos minutos é o maior. Depois, em seguida, temos que verificar se a hora que está representada no relógio é uma hora exata. E para ser uma hora exata significa que o ponteiro das horas está alinhado com um número e o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 12. Ou então, não sendo uma hora exata, será uma hora não exata. E então, nesse caso, a estratégia será saber qual foi o último número pelo qual o ponteiro das horas passou. Neste caso, passou pelo número 1. Portanto, passou pelas 13 horas, que é 12 mais uma, 13 horas. Não é? E depois verificar onde está apontado o ponteiro dos minutos. Neste caso, o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 4. Ora, nós sabemos que o intervalo entre dois números corresponde a 5 minutos. Portanto, 5, 10, 15, 20. Ou seja, 4 vezes 5, 20. Portanto, neste caso, a hora marcada neste relógio será 13 horas e 20 minutos. E está situada na segunda parte do dia, como nós já vimos antes. Vamos ver então agora qual é a hora marcada pelo segundo relógio. O que é que nós verificamos? Verificamos que o ponteiro das horas passou pelo número 2, portanto está depois do número 2. Significa que se estamos no segundo período, são 12 horas mais 2, são 14 horas. 14 horas mais qualquer coisa. Vamos ver qual é esse qualquer coisa. Neste caso vamos olhar para o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos está alinhado com o número 3. Como nós sabemos que o número de minutos entre dois números consecutivos são 5 minutos, nós temos aqui 5, mais 5, mais 5, ou seja, 3 vezes 5 temos 15 minutos. Portanto, não há dúvida que o nosso relógio aponta aqui as 14 horas e 15 minutos. Portanto, qual é a hora anterior e a posterior?
A hora anterior é marcada no primeiro relógio, são 13h20, e a hora posterior é marcada no segundo relógio, são 14h15. Vamos aqui ver a relação de movimentos entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, não para este intervalo horário específico, mas para o intervalo entre as 2 e as 3 horas. Nós verificamos que o relógio marca inicialmente 2 horas, porquê? Porque o ponteiro das horas está alinhado com o número 2 e o ponteiro dos minutos está alinhado com o número 12, portanto com as 12 horas, portanto significa que é uma hora exata. Vamos ver o movimento dos ponteiros entre as 2 horas exatas e as 3 horas exatas. O que é que nós verificamos? Verificamos que enquanto o ponteiro das horas se desloca entre o número 2 e o número 3, o ponteiro dos minutos deu uma volta completa ao relógio. Significa então o quê? Significa que uma hora tem 60 minutos, né? Dado que cada intervalo entre dois números consecutivos são 5 minutos. Portanto, 5 minutos vezes 12 números, 12 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois mais 6, 12. 12 vezes 5 dá 60 minutos. Isto é, uma hora tem 60 minutos. Então, para calcular o intervalo de tempo que decorreu entre a hora marcada pelo primeiro relógio e a hora marcada pelo segundo relógio, nós temos que fazer a diferença entre a hora posterior e a hora anterior. Essa diferença vai nos dar o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o tempo decorrido entre esses dois instantes, entre o instante anterior e o instante posterior. No nosso caso, os dois instantes são a hora anterior e a hora posterior. Vamos então substituir a hora posterior por 14 horas e 15 minutos e a hora anterior por 13 horas e 20 minutos. Temos que tirar 20 minutos a 15. Será possível tirar 20 a 15? Claro que não. Vamos ter que pedir uma hora emprestada aqui aos 14. Vai ficar aqui 13 horas e uma hora é convertida em 60 minutos. 60 mais os 15 que já lá estavam faz 75. Podemos agora tirar 20 a 75? Claro que podemos. São 55 minutos. Podemos tirar 13 a 13? Claro que podemos. Ficam 0 horas. Então qual é o intervalo horário? O intervalo horário são 55 minutos. Isto é, o Tiago esteve no parque 55 minutos, que é o intervalo de tempo que decorreu entre as 13 horas e 20 minutos e as 14 horas e 15 minutos. Estamos a ver aqui o intervalo horário, a hora inicial, ou seja, a hora marcada pelo primeiro relógio, temos aqui o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, isto é, 13 horas e 20, portanto os ponteiros estão a cheio, e a hora posterior, portanto a hora marcada pelo segundo relógio, estão os ponteiros a tracejado. Nós verificamos que o ponteiro dos minutos deslocou-se desde as 20 minutos, que é deste número 4, até, deu a volta até esta posição, até o número 3, não chegou a dar uma volta completa, portanto foram 55 minutos. Cada intervalo destes entre dois números consecutivos já sabemos que são 5 minutos. Temos aqui um intervalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes 5 dá 55, que são os 55 minutos que nós tínhamos calculado. Portanto, vemos aqui os ponteiros na hora inicial e os ponteiros na hora final. Portanto, 13 horas e 20 minutos, 14 horas e 15 minutos. Resumindo, portanto, o Tiago deslocou-se ao parque no intervalo horário situado na segunda parte do dia, entre as 12 e as 18 horas, portanto, parte da tarde, e o intervalo de tempo que lá esteve foram 55 minutos, que são exatamente a diferença entre 14 horas e 15 minutos e 13 horas e 20 minutos. São os tais 55 minutos. Vamos ao segundo problema, que diz o seguinte: completa seguindo o exemplo. Nós temos aqui uma tabela com várias colunas. Na primeira coluna temos a quantidade de horas, na segunda temos o número de minutos dessas horas e na terceira coluna temos a quantidade de segundos referente ao número de horas. O que se pretende fazer aqui é uma relação entre o número de horas, o número de minutos nessas horas e o número de segundos nessas horas. Nós sabemos então que uma hora é igual a 1 vezes 60 minutos, dá 60 minutos. E sabemos que cada minuto tem 60 segundos. 60 minutos vezes 60 segundos vai dar 3.600 segundos. Isto é, uma hora é igual a 60 minutos ou igual a 3.600 segundos. Agora vais ver exatamente o mesmo raciocínio para o número de horas diferente. 2 horas será 2 horas vezes 60, será 120. E aqui serão 2 horas vezes 3.600 segundos, que é o número de segundos por hora, o que dará cerca de 7.200 segundos.
Pôs o vídeo para resolveres a questão e depois eu vou mostrar-te a solução. Vamos então ver. Recorda então que entre cada dois números consecutivos, por exemplo, entre o 12 e o 1 do mostrador do relógio, há um espaço que vale 5 minutos. Nós sabemos que este espaço daqui até aqui vale 5 minutos. Como nós temos 12 espaços, 12 vezes 5 dá 60. Isto é, uma volta completa são 60 minutos. Mas por vezes existem no relógio traços entre esses dois números consecutivos, que é o caso deste aqui, né? Existe aqui um traço, 2, 3, 4, 5. Significa que deste traço até aqui é 1 minuto, deste primeiro traço ao segundo estamos no segundo minuto, do segundo traço ao terceiro estamos no terceiro minuto, do terceiro ao quarto traço estamos no quarto minuto e do quarto traço até ao número estamos no quinto. Portanto, o quinto traço estamos no quinto minuto. Cá está o intervalo com 5 minutos. Repara então que uma volta completa ao relógio, como nós já vimos anteriormente, são 60 minutos, são 12 espaços vezes 5 minutos cada espaço, 12 vezes 5 dá 60. Lembra-te então que estamos a pensar no ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos, enquanto o ponteiro pequeno se desloca de um número ao número seguinte, o ponteiro grande, que é o dos minutos, dá uma volta completa. Então significa que uma hora tem 60 minutos, como já confirmamos anteriormente. Agora vamos pensar em termos do ponteiro dos segundos, que é este ponteiro fino. Entre cada dois traços do mostrador, por exemplo, entre este traço e aquele, este tempo é igual a 1 minuto. Não é? Se o intervalo entre 12 e 1 são 5 minutos, o intervalo entre dois tracinhos desses é 1 minuto. Então, em cada minuto, isto é, quando o ponteiro dos minutos desloca de um traço para o seguinte, portanto, desloca-se apenas este bocadinho, o ponteiro dos segundos é muito mais rápido, dá uma volta completa ao relógio. Por cada espaço percorrido pelo ponteiro dos minutos, este espaço pequenininho, o ponteiro dos segundos dá uma volta completa ao relógio. Por isso é que 1 minuto tem 60 segundos, porque para o ponteiro dos segundos, cada tracinho destes é um segundo. Portanto, se nós temos aqui 60 posições diferentes, que são as tais 5 posições vezes 12 intervalos, vamos ter 60 segundos. Enquanto o ponteiro dos minutos desloca daqui, deste traço para este, o ponteiro dos segundos dá uma volta completa, ou seja, é equivalente a 60 segundos. Por isso é que uma hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Logo, uma hora terá 60 vezes 60, ou seja, 3.600 segundos. Vamos então ver em termos dinâmicos o movimento relativo dos três ponteiros, ponteiro das horas, dos minutos e dos segundos. Neste momento o relógio marca qualquer coisa como meio-dia ou 12 horas e não chega a 50, 12 horas e 48. Talvez não chegue ainda a isso, falta aqui estes segundos para chegar às 12 horas e 48 minutos. Vamos pôr a funcionar e quando este ponteiro estiver aqui, significa que são 12 horas e 48. Faltam 2 minutos para as 12h50. O que é que tu vais verificar? Vais verificar que enquanto o ponteiro dos segundos, que é este vermelho, dá uma volta completa ao relógio, o ponteiro dos minutos vai avançar um traço. Isto é, vai avançar 1 minuto. Porque sabemos exatamente que 1 minuto é igual a 60 segundos. Ele vai deslocar 60 posições à volta do relógio, vai fazer uma volta completa, o ponteiro dos segundos, e o ponteiro dos minutos faz apenas a deslocação de um traço para o traço seguinte. E vai ficar a faltar 1 minuto para o meio-dia e 50. Aqui no 9 vão faltar 15 segundos. Cá está, faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Portanto, quando chegar aqui ao 12, temos aqui 12 horas e 49. Cá está. Já vai a caminho das 12h50. Quando der esta volta completa, este ponteiro dos minutos estará alinhado com o número 10, isto é, serão 12 horas e 50 minutos. Estão a faltar 35 segundos neste momento. Estão a faltar 30 segundos.
estão a faltar 25 segundos para as 12h50. Estão a faltar 20 segundos para as 12h50. Estão a faltar 15 segundos para as 12h50. Aqui 10 segundos. 5 segundos. E se pararmos agora o relógio nas 12, vamos lá ver se eu consigo. Pronto, consegui. Portanto, repara, temos aqui 12 horas e 50 minutos e 0 segundos. Se pusermos a funcionar mais, ele vai continuar a funcionar. E neste caso terminou aqui nos 4 segundos. Portanto, o vídeo parei aqui. Portanto, neste momento temos 12 horas, 50 minutos e quantos segundos? 4 segundos, porque ali passa aos 5. Portanto, podemos ver aqui que 1 hora é igual a 60 minutos, isto é, enquanto o ponteiro das horas se desloca de um número para o outro, isto é, a deslocação do ponteiro das horas entre dois números consecutivos, faz com que o ponteiro dos minutos dê uma volta completa ao relógio, isto é, 60 minutos. E em cada minuto, isto é, enquanto o ponteiro dos minutos se desloca de um traço para o traço seguinte, o ponteiro dos segundos dá uma volta completa ao relógio, o que significa que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, se 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos, então 1 hora quantos segundos é que serão? Serão 60 minutos vezes 60, 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Portanto, 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, 2 horas, quantos minutos é que são? São 2 vezes 60, ou seja, 120. Quando multiplicamos um número por 60, acrescentamos um 0 à direita do número, que se obtém multiplicando o 6 por 2. Vamos multiplicar 2 vezes 6, são 12, e acrescentamos um 0, dá 120. Não é? 2 vezes 6 dá 12, mais o 0 dá 120. Vamos ver, no caso das 3 horas, temos 3 horas vezes 60 minutos, ou seja, quando multiplicamos o número por 60, acrescentamos um 0 à direita do número que se obtém multiplicando por 6. 3 vezes 6 são 18, acrescentamos um 0, 180. Do mesmo modo para as 4 horas. Temos 4 vezes 6 dá 24, acrescenta-se um 0, são 240 minutos. E finalmente para as 5 horas temos 5 vezes 6 são 30 e acrescentamos o 0 à direita, são 300 minutos. Portanto, 1 hora são 60 minutos, 2 horas são 120, 3 horas são 180, 4 horas são 240 minutos e 5 horas são 300 minutos. Vamos então ver o número de segundos que existe na hora. Existem 60 minutos vezes 60 segundos, 3.600 segundos. No caso de 2 horas, teremos então 2 vezes 3.600 segundos. Quando multiplicamos o número por 3.600, acrescentamos 2 zeros à direita do número que se obtém, multiplicando apenas por 36. Se multiplicarmos 2 por 36, vamos obter 72. Acrescentamos 2 zeros resultantes destes 2 zeros do 3.600. Portanto, a multiplicação torna-se mais simples, não é? 7.200 segundos. No caso de 3 horas, temos então 3 vezes 36, dá 3 vezes 6 dá 18 e vai 1, 3 vezes 3 dá 9 e 1, 10, 108 e acrescentamos os 2 zeros do 3.600, fica então 10.800 segundos. Se for 4 horas, fica 4 vezes 36, ou seja, 4 vezes 6, 24, e vão 2, 4 vezes 3, 12 e 2 que vem atrás são 14, dá 144 e acrescentamos os 2 zeros do 3.600. Fica então 14.400 segundos. Finalmente, se forem 5 horas, temos 5 horas vezes 36, dá 180, 5 vezes 6 dá 30 e vão 3, 3 vezes 5, 15 e 3 que vem atrás são 18, 180 e acrescentamos os 2 zeros do 3.600. Fica então 18.000 segundos. Resumindo, portanto, 1 hora são 60 minutos, são 3.600 segundos. 2 horas são 120 minutos, 3 horas são 180 minutos, 4 horas são 240 minutos, 5 horas são 300 minutos. 2 horas são 7.200 segundos, 3 horas são 10.800 segundos, 4 horas são 14.400 segundos e finalmente 5 horas serão 18.000 segundos. Vamos ao terceiro exercício, consulta o calendário do ano em que estás e responde em que dia da semana é que corresponde o primeiro dia do mês de junho, o último dia do mês de junho, o último dia do ano e o dia 5 de outubro, dia da implantação da República. Para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver.
Este vídeo está a ser gravado em 2022, no ano 2022. Portanto, se recorrermos ao calendário ao mês de junho de 2022, verificamos então que o dia 1, ou seja, o primeiro dia do mês, corresponde a uma quarta-feira. Ou seja, o dia 1/6 de 2022 é uma quarta-feira. A segunda questão, qual é o último dia do mês de junho? O último dia é o dia 30. Se verificarmos, o dia 30 corresponde a uma quinta-feira. Isto é, o dia 30/6 de 2022 é uma quinta-feira. Terceira questão, o último dia do ano. O último dia do ano é o dia 31 de dezembro. E se nós verificarmos, o dia 31 de dezembro corresponde a um sábado. Isto é, 31/12 de 2022 é um sábado. O dia 5 de outubro, ou seja, dia da implantação da República Portuguesa. O dia de implantação da República foi no dia 5 de outubro de 1910. Todos os anos se celebra esta data. Só o que faz variar é o ano, não é? No nosso caso, estamos no ano 2022, é 5 de outubro de 2022. Este dia aqui, que corresponde então a uma quarta-feira. Portanto, 5/10 de 2022 é uma quarta-feira. Resumindo, o primeiro dia do mês de junho é uma quarta-feira. Mês de junho, primeiro dia é uma quarta-feira. O último dia do mês de junho, que é o dia 30, é uma quinta-feira. O último dia do ano, que é o dia 31 de dezembro, corresponde a um sábado. E o dia 5 de outubro, o dia da implantação da República, é 5 de outubro, corresponde a uma quarta-feira. Dia 5 está aqui. Vamos agora ver a quarta questão. Completa as frases. Um ano comum tem quantos dias e porquê? O ano bissexto também tem uma determinada quantidade de dias. E depois aqui temos que preencher esta frase. Isto é, tendo em conta que o ano 2012 é um ano bissexto, quais são os próximos 3 anos bissextos a seguir a 2012. Pausa o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Um ano comum é um ano que tem 365 dias. É o normal, não é? E um ano bissexto é o ano que tem mais um dia. Isto é, 365 mais 1 são 366 dias. O que significa que o ano bissexto tem um dia a mais do que o ano comum. E agora a questão que se põe é o seguinte: onde é que nós colocamos esse dia? Esse dia é colocado no mês de fevereiro. Nos anos comuns, o mês de fevereiro tem 28 dias. Nos anos bissextos, o mês de fevereiro tem mais um dia, tem 29. Portanto, porquê é que existem anos com 365 dias e anos com 366 dias? É uma questão que nós temos que analisar, não é? E outra questão é qual é a regra para sabermos se um determinado ano é comum ou é bissexto. Isto é, conhecendo que um determinado ano é bissexto, qual será o ano bissexto seguinte? Pois bem, vamos ver essas questões. Repara então o seguinte: tens o Sol e a Terra a deslocar-se em volta do Sol. O ano solar é exatamente o tempo que demora a Terra a dar uma volta completa em torno do Sol. Imagina a Terra nesta posição e ela continua a efetuar o seu movimento de translação em volta do Sol. E o que é que acontece? Desde este momento até completar a volta, ele demora 365 dias. O calendário solar é exatamente o calendário cujas datas estão sincronizadas com a posição do Sol relativamente à Terra. Simplificadamente, nós dizemos que a Terra dá uma volta completa em 365 dias, foi o que eu acabei de dizer aqui. Mas não é assim. O tempo que a Terra demora a dar uma volta completa ao Sol são 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 40,25 segundos. Isto é mais do que 365 dias. Repara que se 5 horas, 48 minutos e 45,25 segundos é aproximadamente 6 horas. Não chega bem, mas é próximo disso, não é assim? 6 horas é exatamente o quê? É exatamente 1/4 do número de horas do dia. O que significa o seguinte: se nós desprezarmos por ano estas 6 horas aproximadas, não é assim? Em 4 anos estamos a desprezar cerca de 24 horas, ou seja, um dia. 4 anos vezes aproximadamente 6 horas, 4 vezes 6 dá 24 horas. Isto é, em 4 anos, se nós não considerarmos o que vai além dos 365 dias, está-nos a faltar aqui 24 horas, ou seja, um dia. Então,
Para que esse tempo seja considerado, incluímos esse dia de 4 em 4 anos, razão pela qual o ano com 366 dias, ou seja, o ano bissexto, acontece de 4 em 4 anos. Existem algumas exceções a esta regra que eu estou aqui a explicar em termos muito simples, mas para já ficas com esta noção, ao nível do primeiro ciclo é suficiente. Tens aqui um resumo dos anos bissextos do século XX e o século XXI. Nós encontramos aqui entre 2020 e 2024. E o que é que nós verificamos? Verificamos que em 2020 o mês de fevereiro tinha 29 dias, portanto era um ano bissexto. Em 2021 é um ano comum. Em 2022 um ano comum. Em 2023 um ano comum. Mas em 2024 vai ser um ano bissexto. Isto é, 4 anos depois passamos a ter um ano bissexto. Então a regra é exatamente esta. Sabendo o ano bissexto anterior, sabemos que 4 anos depois vamos ter de novo um ano bissexto. Resumindo, o ano comum tem quantos dias? 365 dias. Porquê? Porque o mês de fevereiro tem 28 dias. O ano bissexto tem 366 dias. Porquê? Porque o mês de fevereiro tem 29 dias. E se 2012 foi um ano bissexto, quais serão os 3 anos bissextos seguintes? É fácil, é somar 2012 mais 4 são 2016, é o ano bissexto após o 2012, depois 2016 mais 4 são 2020, é o ano 2020, 2020 mais 4 são 2024, cá está. Portanto, se o ano bissexto foi em 2012, 4 anos depois, que são 2016, passa a ser bissexto também. 4 anos depois passa a ser bissexto outra vez, 2020, e 4 anos depois passa a ser bissexto, 2024. Vamos então à quinta e última questão. Escreve os nomes dos meses com 31 dias. Pouso o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Há aqui um truque que tu podes aprender para determinar quais são os meses que têm, à exceção do mês de fevereiro, né? Que pode ter 28 ou 29 dias, como nós sabemos, consoante seja um ano comum ou um ano bissexto, para sabermos quais são os meses que têm 31 dias e os que têm 30. Fechas a mão e verificas que, ao fechares a mão, tens aqui os nós dos dedos. Tens um nó, uma parte inferior, uma parte superior, uma parte inferior, uma parte superior, uma parte inferior e uma parte superior. Portanto, começando de uma ponta, o mês de janeiro tem 31 dias, isto é, os que estão em cima dos nós dos dedos têm 31 dias, os que estão em baixo têm 30 dias, à exceção do mês de fevereiro. Portanto, este tem 31, este teria 30, mas não é, como é o caso de fevereiro, será 28 ou 29. O seguinte está em cima do nó do dedo, é 31. Depois o seguinte, que é o abril, já tem 30. Depois passa a estar de cima, é 31 outra vez, que é o mês de maio. O mês de junho tem 30, que está em baixo. O mês de julho tem 31. E depois continuas a contar ou de outra ponta ou voltas para trás. Portanto, tem julho 31, depois agosto coincide com o mesmo nó, também tem 31. Depois setembro já tem 30, outubro tem 31, novembro tem 30, que está em baixo, e dezembro tem 31. Como tu vês, não precisas de fixar. Basta olhares para a tua mão, começares por uma ponta, vens da esquerda para a direita e depois vais da direita para a esquerda. Sendo que, quando dás a volta, existem 2 meses com 31, que é o mês de julho e o mês de agosto. Porquê? Porque eles estão em cima do nó do dedo. 31 é o mês de julho e agosto também é 31. Portanto, isso é uma maneira simples de determinares e saberes quais são os meses com 31 dias e quais são os meses com 30 dias. Sendo assim, podemos resumir dizendo que os meses com 31 dias são mês de janeiro, mês de março, mês de maio, cá em cima, mês de julho, mês de agosto, estás a dar a volta agora ao contrário, mês de outubro e depois o mês de dezembro. Como tu vês, tens aqui os meses com 31 dias. Se fossem os meses com 30, não consideravas os nós dos dedos, consideravas as partes inferiores. Neste caso, o mês de fevereiro será 28 ou 29, consoante o ano seja comum ou seja bissexto. Depois terias os meses com 30, que seria o abril, o junho, o setembro, o novembro, certo? Seriam os meses com 30 dias. Neste caso, como queremos os meses com 31 dias, tens que considerar os meses que estão sob os nós dos dedos.